Capítulo 62. Os convidados chegaram rapidamente. O ministro Umin olhou para Nua, sentada à mesa com o casal, e ficou surpreso. Sua longa barba rala pendia do queixo e, ao longo de seus fios brancos, um par de fitas azuis e verdes brilhantes o adornava com um ar festivo e estridente, assim como o restante de suas roupas largas, que se arredondavam na cintura e nas coxas com um tecido preto brilhante e manchas vermelhas vibrantes. Sua esposa, por sua vez, usava um vestido azul esvoaçante, brilhante como um céu claro, com uma faixa branca como uma nuvem na frente, em formato triangular, do ombro ao centro do peito e descendo em direção à cintura. Bem, esse é um par desencontrado, Nua pensou, sem nem pensar, que ele era facilmente 60 anos mais velho que ela. Embora conseguisse andar ereto, Nua suspeitava que era principalmente porque o velho trêmulo conseguia segurar o braço da esposa. O príncipe levantou-se para o velho, reforçando a opinião já existente de Nua sobre Rajen, e o ajudou a se sentar ao lado de Nua. Então, pegou uma cadeira de outra mesa e a colocou perto de si, de modo que a esposa do ministro ficou ao seu lado. E a opinião de Nua sobre seu príncipe oscilava de um lado para o outro, dependendo de como ela a encarava. Seus olhos percorriam a bela condessa, os quadris bem torneados e os seios fartos, apenas parcialmente escondidos pelo decote do vestido. Seu rosto jovem e fresco parecia feito de seda branca, e seus longos cabelos loiros e desgrenhados faziam com que a própria Nua parecesse curta. Mesmo que minhas costas fossem perfeitas, em uma batalha de beleza feminina, ela me supera. A condessa parecia conhecer muito bem a própria aparência e sentou-se onde o príncipe a havia colocado, sem discutir. Sentada onde estava, ela estava perto da mão direita de Nua. Só existe uma pessoa que você pode ser, disse ela, liricamente, estendendo a mão com os dedos para baixo. Nua segurou a mão entre os seus dedos polegar e indicador, segurando-a delicadamente, e beijou-a entre os dois primeiros nós dos dedos. Além da palma, eu não sou outra senão eu mesma. Quem mais eu poderia ser, senão eu mesma? Nua riu baixinho e a condessa colocou a mão em seu peito para rir. Oh, minha querida, uma pessoa pode ser muitas versões de si mesma, não apenas em uma vida, mas em uma única noite. Seus escravos a veem como seus empregadores a veem, seus inimigos a veem como seus amantes a veem? Não, há pelo menos 100 de vocês, e mais dependendo de quantas pessoas você conhece. E quão bem, eu me pergunto quem você será para o meu marido, e para mim. Ela piscou com o olho mais próximo de Nua, e por um momento a elfa foi pega de surpresa pela profundidade inesperada do pensamento, e pelo flerte ousado tão perto de seu companheiro. Nua não conseguiu dizer se o ministro se importava ou não, e ficou tão absorta em seus pensamentos por um momento que perdeu mais apresentações. Em algum lugar fora da vista de onde estava sentada, ouviu o som de música começar a tocar, instrumentos de cordas fracos e o bater ocasional de um tambor. Mas era silencioso, um fundo apenas para realçar, mas não dominar, a noite. Uma criada subiu as escadas com vinho, uma jovem vestida de preto, que se curvou diante do príncipe. Meu príncipe, qual o vinho que você prefere? Comestran sétimo, ele disse sem hesitar. Os outros ministros, todos homens idosos, sentaram-se em mesas próximas ao príncipe, junto com suas esposas, filhos e filhas. Nua sentiu punhais nas costas por causa de tantos olhares, os pelos da nuca se arrepiaram, e aquele antigo ódio que nutria pelos humanos ressurgiu tão intensamente que ela escondeu a mão esquerda debaixo da mesa e cerrou o punho com força. Concentrando sua raiva ali em vez de no rosto, este não é o velho país, lembrou-se à força e, em vez disso, divertiu-se conversando. Ela se viu respondendo a perguntas de todos os lados, e uma delas era sobre o regimento de soldados que ela estava usando para caçar um escravo fugitivo. Ao que ela respondeu: ela me pertence, se ela fugiu, será punida, mas e se ela foi roubada? Ela manteve os olhos fixos contra o olhar do velho general que fizera aquela pergunta. Quem rouba da casa de Aivenor, não respeita a casa de Aivenor. Quem não respeita a minha casa, a prejudicará. Portanto, encontrarei os que fizeram isso e os farei pagar por isso. Não pretendo conhecer os costumes do leste, nobre general. Ela forçou um olhar recatado, quase submisso, para ele na mesa ao lado. Talvez roubar da nobreza seja um jogo aqui, uma questão trivial sem importância, mas no oeste, é um ataque, e lá,
Tais ataques são recebidos com represálias vigorosas. Prometo que não manterei a cavalaria por muito tempo. Meus escravos são espertos, viva ou morta, ela será encontrada em breve, não se preocupe. Se ela estiver morta? Perguntou o general. Houve um breve silêncio diante da pergunta nada gentil. Nua ficou em silêncio por um instante. Então, ela respondeu: Você quer mesmo saber? Eu quero, de verdade, eu quero. O general disse com calma e determinação, com as mãos pousadas sobre a barriga farta, e Nua curvou a cabeça para ele. Como sabe, derrotei Braceri inadvertidamente, resgatei o príncipe Sado. Para isso, cruzei a fronteira de Tlaumo com minha professora e capturei um mercador. Nós o arrastamos de volta pela fronteira e o esfolei vivo até que ele me dissesse o que eu queria saber. Só então o condenei à morte. Ao interrogar Bracer, peguei sua perna e esfolei o resto até que ele me dissesse o que eu queria saber. Se Priceres estiver morta, e eu capturar os responsáveis, esfolarei o culpado e transformarei a pele em sua mortalha para enterrá-lo. Até meus escravos serão vingados como se fossem meus próprios filhos. Era isso que queria saber, General Leaman? O homem mais velho e corpulento tossiu desconfortavelmente e desviou o olhar. Acho que sim. As horas seguintes foram muito mais agradáveis, com os criados trazendo grandes terrinas com misturas de molhos vermelhos de cheiros intensos, cobertas com carne, enfiadas em curiosas bolsas macias parecidas com pão, que eram etiquetadas em pratos. Vinhos encorpados eram servidos aos convidados de todos os cantos, mas, à medida que a notícia da escolha do príncipe se espalhava, ela era rapidamente imitada. Ao provar o vinho tinto frutado, Nua só conseguiu estalar os lábios e olhar para o cálice de prata que o continha. Muito bom, a terra de Comestran deve produzir boas uvas. Talvez eu precise cuidar da restauração dos vinhedos por lá quando as coisas se acalmarem. Ouviu-se uma gargalhada vinda de uma mesa próxima, e Nua se virou para encará-la. Eu disse algo engraçado? Um dos homens mais jovens lançou-lhe um olhar de pena. Aquela terra está arruinada. O solo ali dependia de um afluente do fluxo sem fim que serpenteia para o oeste. Infelizmente, a cidade que controlava aquelas águas as desviou para outro lugar. Não sei por que ou para onde, mas aqueles vinhedos estão arruinados. Nua olhou com pesar para o cálice de prata em sua mão, ambos feitos e arruinados por forças além de seu controle. A vida na casca de uma noz, hein? Ela disse e ergueu sua taça. A felicidade e a vida, enquanto as tivermos. O príncipe ergueu sua taça e repetiu o sentimento, felicidade e vida, enquanto a tivermos. O eco ecoou dali, irradiando-se para cima e para baixo, e a noite seguiu adiante. É como ser ela novamente, pensou Kaiji, tocando a etiqueta roxa pendurada em sua gola. 2 dedos se moveram sobre ela, a não ser um espelho. Não havia como olhar, mas ela sabia o que dizia. Seus dedos percorreram a inscrição fluida. Aivenor, a casa de seu serviço. Um soldado de armadura se aproximou dela e se curvou antes de falar. Ele se movia tão rapidamente que espirrava a água das poças que se formavam na rua irregular, mas parecia não se importar nem um pouco. Senhora de Aivenor. Encontramos alguém que viu algo. Não me diga logo. Traga-os para mim. Ela latiu e acertou a postura de sua senhora, com os pés afastados pela distância dos ombros e as mãos cruzadas atrás das costas. Suas roupas funcionais verde e preta se ajustavam à pele. À sua direita, o sargento Vargas estava em armadura completa. Ainda assim, uma aura de violência emanava do homem, totalmente inesperada sempre que um soldado pazeniano armado se aproximava dela. Seus olhos eram tão nítidos e sua espada tão firme que aqueles que vinham se apresentar pararam um passo antes do protocolo adequado para fazer seu relato. À sua esquerda, Freijin provou ser uma fonte inesperada de sabedoria. 2 oficiais de cavalaria se aproximaram um momento depois, um cidadão livre torcendo um chapéu barato nas mãos. Era um chapéu de aba baixa, do estilo que se projetava ligeiramente para a frente, além da testa. Antigamente, talvez fosse de um azul vibrante, mas estava claramente desbotado pela exposição ao sol. Suas roupas eram como o chapéu, outrora brilhantes, mas bastante desbotadas. Ela sentiu a mudança em Freijin no instante em que ele se aproximou. Sua barba desgrenhada e o leve odor de peixe denunciavam sua profissão. Nome, Kaiji disse secamente. Mateu, peixeiro, disse o camponês de meia idade, bronzeado e enrugado.
ainda torcendo o chapéu e olhando nervosamente ao redor. O que você viu? Kaiji perguntou, a chuva caindo sobre sua cabeça calva, seus olhos vermelhos e sólidos de elfo demoníaco o encaravam intensamente. Barril em chamas, rolando pela rua todo louco, sem motivo, foi isso que me pegou. Muitos dos meus amigos olharam para o barril, mas veja, eu não tenho cobertura, peixaria não paga muito, sabe? Então na minha barraca, um daqueles barris desce e acerta meu cantinho, sem jeito de pagar para ser curado pelos observadores estelares ou pela guilda, nada cobre meu peixe também. Ele se quebra e queima e meu estoque é destruído, só isso. Ele bateu a parte de trás do chapéu na mão para enfatizar, e estremeceu com o pensamento antes de meio que parar para falar o resto. Eu estava meio preocupado que pudesse haver mais, sabe? Ele coçou as finas mechas de cabelo castanho que ainda cobriam sua cabeça e esperou. Sim, claro, eu entendo. A voz de Kaiji começou a ficar mais aguda, seus olhos se arregalaram quando uma leve sugestão do que ele queria dizer a alcançou. Briseles. Briseles, por favor, fique bem, por favor. Estrelas no céu, não deixem que ela se machuque. Ela perdeu o foco e suas mãos se fecharam em punhos tão fortes que rangiam o couro em suas mãos. O camponês pareceu sentir sua agitação, seus pés se moveram nervosamente e seus olhos se voltaram para o punho da espada que o sargento Vargas segurava. Kaiji se recuperou ao sentir a mão de Freijin em seu ombro, e a esguia elfa em traje militar de viagem se pronunciou. Ela jogou o capuz da capa para trás, permitindo que a chuva lhe molhasse a cabeça e escorresse pelos cabelos. Tudo bem, Mateu, só queremos encontrar os nossos, disse ela, lançando-lhe um sorriso frágil. Nossa Senhora nos valoriza a todos, então ela não se esqueceu da sua Briseles. Por favor, ajude-nos se puder, nenhum mal lhe acontecerá, prometo em nome de Aivenor. Seu sorriso doce e esperançoso se combinava com uma mão estendida que parecia feita sob medida para implorar por ajuda. Certo, entendi, bom, então eu procurei lá em cima na colina por mais daqueles barris flamejantes, porque, como eu disse, tenho que proteger minha mercadoria e minha bunda. Bom, não tinha nada. Sem carrinho, sem nada? Nada mesmo? Freijin se apressou em dar o primeiro passo como um cachorro faminto em um bife cru e sangrento. Seus olhos se concentraram intensamente e ela sentiu seus dedos ficarem tão tensos quanto os de Kaiji. Certo. Ele assentiu tão rápido quanto um cachorro com um petisco saltitante diante dos olhos. Então alguém fez isso de propósito para distrair, não foi uma carga perdida. Freijin se aproximou do homem, colocando-se entre ele e sua visão do sargento Vargas ou de Kaiji, perto o suficiente para cobrir as mãos dele com as suas. Ele parou de torcer o chapéu e ela perguntou, com um tom calmo e encorajador: depois disso, o que você viu passar por você? Alguma coisa? Algumas carruagens, mas não muitas, quero dizer, a essa hora do dia, a maioria das pessoas está onde precisa estar, exceto quem vai comprar, a maioria delas não usa carruagens, então. Ele mordeu o lábio inferior, e o olhar aguçado de Freijin captou o gesto. Ela continuou a insistir para obter mais detalhes. Carruagens, alguma marcada por um hotel, alguma indicando algo em comum? Ele balançou a cabeça e parou. Bem, achei uma coisa meio estranha nessa pintada meio vermelha. E? Kaiji perguntou com o coração na boca. Freijin se aproximou do peixeiro, afastando da mente a pergunta latida de Kaiji, apertou as mãos dele com mais força e deixou os olhos lacrimejarem. Por favor, ela é uma das nossas, ela não fez nada de errado, é uma boa escrava, nunca machucou ninguém, nós só a queremos segura, você vai nos ajudar, não vai? Claro, bem, não virou, só isso, ele explicou, e Freijin inclinou a cabeça, não entendi. Ela olhou por cima do ombro para Kaiji e Vargas, eles deram de ombros. Ela olhou então para os dois soldados ao lado do peixeiro, suas sobrancelhas franzidas não ajudaram em nada. Por favor, mestre. Freijin se ajoelhou, ainda segurando as mãos sobre as dele. Eu sou uma comestra. Não sei o que isso significa aqui, por favor, me ajude a entender. Mateu assentiu com movimentos rápidos e bruscos. Bem, veja bem, eu vendo peixe lá em cima, perto dos soldados, que sorte a minha ter esse lugar. Veja bem, costumava ser do meu pai, vendendo barato para eles, é assim que eu ganho a vida, costumava ser um bom dinheiro, porque na época do meu pai não havia outras peixarias lá.
claro que não é o caso agora, porque mal consigo pagar a licença e, certo, estou preocupado que aumentem o preço para mim. Bem, enfim, vocês nunca foram lá. Nenhum de vocês? O sargento Vargas e Caigi assentiram, brevemente. O peixeiro assentiu. Então você sabe que tem uma vista linda de boa parte de Pazem, uma vista linda dessas. Você sabe que eu gosto de olhar, passa o tempo, vejo muitas carruagens passando por ali, mas elas sempre viram, tem aqueles vendedores de roupas a oeste, vendendo roupas de todos os tipos, tem aqueles restaurantes bacanas no meio, onde muitos comerciantes vão para lugares que têm mais dinheiro do que eu, e tem os alojamentos a leste, e claro, o grande hotel para os ricos, bom, qualquer carruagem que vale alguma coisa, vai virar à esquerda ou à direita porque está pegando alguém, seja um serviço particular, ou se for um comprador, ou qualquer coisa, ninguém com uma carruagem vai continuar andando, porque continuaria? Os mais baixos também não têm nada que vale a pena se livrar, a menos que vocês, como os pobres, façam pilhas de merda para os arrozais e fazendas, mas esta carruagem vermelha, ela continuou andando. Alguma marca? Insígnias, como de um hotel, ou de uma casa nobre, qualquer coisa. Freygen apertou a mão dele gentilmente, olhando para ele como se estivesse olhando para o salvador de um membro de sua família. Caigi praticamente o sentia crescer, ficar mais orgulhoso, com as costas eretas e os ombros eretos. Ele não estava mais torcendo o chapéu nem olhando ao redor com qualquer sinal de nervosismo. Desculpe, nada, mas isso também é meio estranho. Não sei sobre comestra, nunca saí de Pazem, mas se for um serviço privado, eles querem que as pessoas saibam, então ligam, tipo, uma etiqueta ou algo assim, ou o lacaio, ele vai gritar, ou ele vai ter um trajeto que sempre pega, se não fosse um desses. Então você saberia. Freygen sorriu alegremente como se ela fosse uma mendiga a quem ele tivesse dado uma moeda de ouro. Certo, e bem, nobres, peço desculpas, eles gostam de ser conhecidos, são um bando orgulhoso, isso não tem nada, sabe? Pelo menos não que eu tenha visto, e se não tem nada na esquerda, aposto que não tinha nada na direita. Freygen sorriu ainda mais, expondo os dentes, e você se lembra do motorista? Mateu pensou por um momento e respondeu, meio elfo, não tive uma boa visão, mas estava com uma cara meio azeda, como se tivesse comprado um peixe meu e ele tivesse virado ruim. Há muitos meio-elfos nesta cidade? Freygen perguntou aos guardas, eles trocaram olhares e balançaram a cabeça. Não que saibamos, vivi aqui a minha vida toda, escrava, e a maioria humana, um punhado de orcs, goblins e alguns elfos, mas só me lembro de ter conhecido meia dúzia de meio-elfos em toda a minha vida aqui, o guarda da esquerda respondeu, e seu companheiro da direita assentiu em concordância enfática. Freygen levantou-se lentamente. Obrigada, muito obrigada, mestre Mateu. Quando a encontrarmos, contaremos a ela sobre o peixeiro de olhar aguçado que ajudou a salvar sua vida. Ela se levantou e deu um passo para trás enquanto o homem de meia-idade corava como se tivesse sido beijado por uma garota bonita pela primeira vez. Que droga! Você é um escravo legal, procurando uma perdida dessas. Como posso ficar sem dizer nada quando vejo algo? Caigi estendeu a mão, agarrou-o e puxou-o para um abraço. Seus olhos se arregalaram, assustados, mas quando sentiu o calor do peito escuro dela, o abraço apertado e agradecido, e o tecido mais fino que já tocará, compreendeu. Obrigada, mestre Mateu, com isso, tenho esperança. Caigi recobrou a razão um momento depois e o soltou. Minha senhora declarou que a recompensa por informações que levem ao seu retorno em segurança será. Além do preço, não posso saber se o que você nos deu fará isso, mas acho que fará. Aqui? Caigi enfiou a mão no bolso e retirou uma moeda de ouro. A senhora permite que seus escravos mais confiáveis tenham um pequeno fundo discricionário para gastar. Isso é tudo o que tenho agora, e eu o entrego a você. Mestre Mateu, em gratidão, ela pegou a mão dele e a afastou do chapéu, virando a palma para cima, e colocou a moeda na palma dele com a maior reverência. Ele desviou o olhar da moeda de ouro para a etiqueta roxa e de volta para a moeda. Tudo isso por aquilo? Tem certeza? Perguntou, o suor brotando na testa, apenas para ser absorvido pela chuva que caía e levado para o chão de pedra.
Para a Priceles, no mínimo, muito pouco, as longas orelhas escuras e élficas de Cagi se contraíram sob seus chifres. Se isso a levar a retornar viva, a bênção da duquesa Ivenor virá até você, e tendo-a visto de perto, convivido com ela, ajoelhado diante dela. Amado-a? Ela perguntou baixinho o final de sua declaração, mas apenas para si mesma, antes de prosseguir com sua promessa. Posso dizer que, seja lá o que você imagine que isso significa, você não está imaginando o suficiente. Mateu então partiu, curvando-se profundamente, segurando a pesada moeda de ouro como se fosse uma relíquia divina. Se eles dão tanto por nada além de um escravo? O que farão pelos livres? Ele se perguntou com uma reverência sem resposta, durante todo o caminho de volta para casa.